Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Aquela pergunta clássica de webinar, né? Vocês estão me ouvindo? Alguém só faz um joinha aí e comenta. Tá me ouvindo? Beleza. Obrigada. Pessoal, vamos, para a gente não se alongar, né? Vamos começar aqui nosso treinamento. Antes de eu apresentar os nossos palestrantes, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Desmotor. Não sei se todos já nos conhecem. É, Nós somos uma empresa aqui de Campinas, um representante WEG, na parte de assistência técnica e distribuição. Quero agradecer a todos pela presença aqui no nosso treinamento. E falando um pouco da nossa empresa, nós estamos desde 1993 no mercado, como eu comentei, nessas duas frentes de atuação. Entre os destaques aqui da nossa empresa, nós temos uma grande capacidade de distribuição de peças à pronta entrega, temos aí mais de 100 mil peças em estoque. E falando da nossa parte de serviços, nós temos uma estrutura Fabril, que é completa para manutenção de equipamentos, né? Como além dos setores que a gente vai falar hoje, que a gente, além de distribuir, a gente também faz a parte de manutenção, a gente também tem à disposição toda a parte de distribuição e assistência técnica de motores e automação industrial também. Bom, falando um pouco sobre o nosso propósito, quem conhece a Desmotor sabe que desde 1993 nós temos o objetivo de fornecer soluções de qualidade com simplicidade, né? Então, assim, conseguir ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes de forma mais simplificada. A gente sabe que nesse mercado, né, é um mercado de urgência, então a gente sempre tenta fazer de uma forma simplificada, atendendo às necessidades, mas sempre com o maior nível de qualidade. Falando da nossa estrutura, como eu comentei, né, estamos há 31 anos no mercado, tanto na parte de distribuição quanto assistência técnica. Esse daí, eu acho muito legal colocar essa foto, porque esse prédio foi onde a gente começou, né, lá em 1993, nessas duas portinhas aí bem pequenas comparadas à estrutura que a gente tem hoje. E aí, depois de 31 anos, a gente consegue chegar nesse patamar aí que vocês estão vendo aí do lado de 15 mil metros destinados à operação e também a distribuição de produtos. Essa foto que vocês estão vendo é da nossa, uma parte do nosso setor de serviços. Essa parte é dedicada aí à manutenção de motores e máquinas. Bom, falando um pouco sobre o nosso time, que apoia e faz tudo acontecer, nós temos mais de 250 colaboradores, falando aí no total, entre a parte de administrativa, a nossa parte de vendas e a nossa parte de serviços. Esse prédio aí que vocês estão vendo à esquerda é a parte onde a gente tem a distribuição, então fica vendas, administrativo e também o nosso estoque. E aí à direita vocês podem ver o nosso prédio de serviços, onde ficam mais de 140 colaboradores destinados à parte das fábricas, né? A gente chama as fábricas de processo, onde são realizados todos os processos de manutenção. A gente também tem uma equipe de controladoria, que é a equipe que faz a gestão entre os serviços que estão sendo realizados dentro da nossa empresa e o contato com os clientes que solicitam esses serviços, né? Então, a gente tem toda essa equipe aí para garantir o melhor relacionamento. Temos também uma logística própria que também fica alocada, né, nesse espaço, né, para conseguir fazer as entregas e retiradas dos equipamentos. Falando rapidamente sobre o nosso atendimento, em 2023 realizamos mais de 150 mil vendas, foram 7 mil serviços executados, e aí juntando nossos parceiros, tanto de vendas quanto da parte de distribuição e da parte de assistência técnica, somam-se 7,7, né, quase aí 8 mil parceiros atendidos. Agora, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente, para vocês entenderem tudo isso que eu comentei brevemente, para vocês convido vocês a assistirem o nosso vídeo institucional geral, que aí vou conseguir entender na prática como é que funciona a nossa empresa. Vou compartilhar aqui só um minutinho. Opa.
Desmotor começa em 1990. A história da Desmotor começa em 1993, quando seus fundadores iniciam um grupo em um prédio de 45 metros quadrados na região de Campinas. Desde então, muitas transformações aconteceram. Com um crescimento exponencial, hoje a Desmotor é um dos maiores distribuidores e assistente técnico WEG no Brasil, com mais de 15 mil metros quadrados de área, divididos entre o setor comercial e de serviços. Esta trajetória de sucesso se deve ao nosso maior patrimônio: parceiros, clientes e colaboradores, que ao longo de 3 décadas construíram essa história por meio de muito trabalho. Hoje contamos com mais de 250 colaboradores, divididos entre os setores de serviços, vendas, administrativo e logística. Juntos, atingimos inúmeras conquistas, unidos por um mesmo objetivo desde a nossa fundação: desenvolver e entregar soluções de qualidade com simplicidade, seguindo os valores de nossa cultura: aprendizado, comprometimento, profissionalismo, qualidade e foco em resultados. Conheça nossos diferenciais e descubra por que somos a escolha certa para a compra de produtos WEG e assistência técnica em motores, redutores e automação industrial multimarcas. Este é o Grupo Desmotor, entregando soluções de qualidade com simplicidade desde 1993. Bom, agora vamos começar o nosso treinamento sobre aplicações de redutores. Gostaria de introduzir o nosso palestrante, Guido, que é da WEG, e também hoje nós estamos com o Wesley, que é o nosso especialista técnico aqui da parte comercial, também vai poder aí ter alguma participação junto de vocês. Vou deixar o palco aí para vocês e bom treinamento a todos. Não, que o microfone está desligado. Estão me escutando agora? Não? Meu nome é Guido, eu sou da parte de redutor da WEG, eu dou assistência para o pessoal da Desmotor, né, tanto na parte de especificação técnica quanto na parte comercial aí, e tem pessoas dentro da Desmotor, como o Wesley aí, que também auxiliam aí os vendedores e os clientes nessa questão de redutor. Eu vou passar uma breve apresentação aí de como que a WEG está com relação a redutores e depois uma apresentação aí de um lançamento que está acontecendo esse ano, né, que é um marco importante aí para a WEG na parte de redutores. Isso envolve muito a Desmotor, porque ele vai ser comercializado basicamente via revenda, esse novo tipo de redutor aí, tá? Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Essa aqui vai ser uma apresentação mais institucional para vocês verem como que tá a WEG hoje, tá? Tá todo mundo vendo a apresentação aí? Tranquilo? Tudo certo, pode seguir. Tá. A WEG, ela tem várias áreas de atuação aí, ela está cada vez ampliando mais. Então, tem parte de transmissão e distribuição, parte de energia, parte de tintas e vernizes, parte de motores elétricos industriais e redutores, né? Recentemente, redutores foi incorporado dentro da WEG Motores, aí eu vou explicar para vocês o porquê
disso aí, tá? Aí tem os motores elétricos comerciais aí, que é mais para appliance, parte de automação. A parte de automação da WEG Automação, ela acabou expandindo tanto a linha de produtos que ela teve que também dividir as unidades de negócio. Então, você tem automação, você tem digital e systems, e tem várias outras aí, tá? A WEG Sestari, ela é uma empresa controlada, é uma joint venture entre a WEG e a Sestari, que era fabricante de redutor, mas ela é uma empresa 100% controlada aí pela WEG Motores, tá? Ela é uma empresa da WEG Motores. Aqui tem algumas coisas aqui sobre propósito, missão, visão e valores, né? Na verdade, a WEG, ela namorou muito tempo essa parte de redutor e no finzinho de 2011, começo de 2012, ela firmou uma parceria com a WEG Sestari, fez essa joint venture. Ao mesmo tempo, ela comprou 100% de uma fábrica austríaca que chama VAT Drive, que também faz moto redutor. Aí, em 2018, ela adquiriu a antiga Jeremia, lá em Bento Gonçalves. Então, hoje, a parte de redutores aqui no Brasil, dentro do grupo WEG, ela é feita pela WEG Sestari, que é controlada pela WEG Motores, e lá fora tem outras empresas de redutores que a WEG comprou também, tá? Então tem a VAT Drive, comprou uma na Alemanha, uma nos Estados Unidos, e está fazendo bastante investimento e diversificação em cima disso aí, e fez recentemente, de 2018 para cá, fez muitas atualizações das linhas de redutores, motorredutores, redutores coroa e rosca, redutores industriais. Todas essas linhas que eu vou mostrar para vocês, elas são comercializadas pela Desmotor, tá? Então, se você tiver, tem algumas dessas linhas aí, a Desmotor tem estoque, outras linhas ela tem que comprar lá da fábrica, mas ela consegue fazer o atendimento aí direto para vocês do que você estiver precisando, mesmo se vocês tiverem especificação de concorrente, ou precisar fazer substituição de redutor, ou precisar fazer serviço de algum redutor, mesmo que seja de outra marca, a Desmotor faz, tá? Com o auxílio de toda a parte de engenharia e de assistência técnica da própria fábrica da WEG Sestari, tá? Em 2018, a WEG lançou essa linha WCG20, né, que é uma linha nova de motorredutores. Esses redutores, eles têm algumas características especiais, mas eles são intercambiáveis com o nosso maior concorrente, que é a SW, né? Então, esse redutor aqui seria a linha F da SW, esse aqui é a linha K, esse aqui é a linha R. Então, é só tirar um e colocar o outro, tá? A gente tem trabalhado muito projeto dessa maneira, e tem a flexibilidade de você poder usar toda a linha de motores da WEG, tá? Seja motor wash, a prova de explosão, mining, qualquer tipo de motor ou de especialidade de motor que a WEG possua, a gente consegue montar o motorredutor com esse motor. E tem toda uma cadeia de assistência técnica que faz a parte de manutenção dos motores e também agora dos redutores. Dos redutores são poucas, não são tantas assistências técnicas assim, porque o volume ainda é menor, mas o pessoal que faz assistência técnica de motor também faz de redutor. Tem uma nova linha de redutores industriais para aplicações mais pesadas, tá? Que é a WCG50. Essa aqui ela foi desenvolvida, tanto a WCG20, aquela anterior, como essa aqui, ela foi desenvolvida com a WEG Sestari e com a engenharia da VAT Drive, que é a empresa de redutor da Áustria da WEG, e todas essas linhas elas estão sendo comercializadas mundialmente, tá? Existe uma divisão ali geográfica de qual fábrica atende qual região, mas esse projeto é um projeto que nasceu da cooperação dessas fábricas, né, dos austríacos e dos brasileiros aí, e teve um estudo muito grande em cima do que existia de mais moderno de engenharia de redutor,
e a WEG acabou desenvolvendo esses novos produtos aí para poder atender o mercado com mais competitividade, com mais qualidade, com mais opção. Então, a gente, na verdade, a gente está fazendo uma transição das linhas antigas para as linhas novas, mas as linhas novas, elas têm muito mais opcionais, elas têm muito mais características aí para atender desde aplicações mais simples até aplicações mais pesadas. E esse aqui é o novo lançamento que a WEG está lançando esse ano, que é o WCG01, que é um redutor de coroa e rosca, tá? Esse redutor, ele foi desenvolvido com toda a parte de engenharia de redutor que a WEG montou agora, então ele está sendo comercializado, está começando a comercialização aqui no Brasil, também no resto da América Latina, América do Norte, Europa, Ásia. É outro redutor que a WEG está, é outra plataforma que mundialmente a WEG está lançando. Aí, esse aqui, depois eu vou fazer uma apresentação separada dele, para mostrar melhor as características dele, e a Desmotor, ela já tem esse produto em estoque para vocês, tá? Se vocês precisarem de redutor coroa e rosca, depois eu vou falar de alguns enroscos que tem com o redutor coroa e rosca, mas esse redutor aqui também eu vou falar algumas características, ele é bem interessante, ele é bastante competitivo, e como a gente trabalha aí com a Desmotor, com esse produto em estoque, aí você tem a questão da pronta entrega também para alguma emergência, para algum projeto que você precisa, ou alguma substituição de algum outro tipo de redutor, enfim. Aqui são as duas opções que tem, são os redutores menores aqui, que vai até o tamanho 90, que são redutores de alumínio, tá? A carcaça de alumínio, tudo, e os redutores maiores, que eles são com carcaça em ferro fundido. Aí tem essa diferença aqui, esse aqui é mais, tem alguns recortes, ele é mais um pouquinho redondinho aqui, e esse de ferro fundido, ele é mais quadradinho, tá? O de alumínio aqui, ele tem a opção de flange FF, flange CDIN, e os maiores aqui, aí dependendo do motor, ele fica só com flange FF, tá? Tem outras linhas dedicadas aqui da Cestar, essa aqui é uma linha dedicada para pivô de irrigação, né? Então, aqui é o redutor de roda, ele tem 2 comprimentos aqui do eixo de saída e tem um motorredutor central, mas é específico para irrigação. Aqui tem a linha atual que a WEG trabalha, que é o Vertimax WCG20, o coaxial e o Conimax, que são os intercambiáveis com os redutores da SW. Tem a linha industrial, esse aqui é o antigo Elimax, tá? E esse aqui é o novo WCG50, que ele já está começando a substituir. A gente lançou uma parte da linha, né? Ainda falta lançar alguns tamanhos menores e alguns tamanhos maiores, mas ele já substitui a maioria dos redutores desse tipo, né? E ele tem a vantagem da carcaça dele ser modular, né? Você pode ver que aqui em cima, aqui a fixação do redutor é apenas por baixo, aí essa carcaça aqui ela já pode ser fixada em qualquer posição de trabalho. Então ele traz muito mais flexibilidade e também ele traz uma redução de custo por causa disso. E tem mais opcionais disponíveis do que tinha na linha Limax antiga, tá? Os redutores coroa e rosca, que tinham os pequenininhos de alumínio e os maiores de ferro fundido, eles estão sendo substituídos pelaquela linha WCG01, que eu mostrei no slide anterior, mas eles ainda continuam em fabricação e eles não têm previsão para ser descontinuados, e depois eu falo aí para vocês, tá? E tem a linha da Jeremia. A Jeremia é uma empresa que ela foi comprada pela WEG Cestari em 2018, aí ela ficou parada no CAD, esse processo aí um pouco de tempo lá, até o pessoal conseguir fazer a integração total disso aí até o final de 2020. Depois, no final de 2021, eles integraram as duas empresas e estão integrando o portfólio de produto. Então, esses produtos aqui da linha Jeremia, né, são apenas alguns deles, eles vão acabar sendo substituídos por essas plataformas que a WEG está comercializando mundialmente, mas eles ainda são feitos
lá em Bento Gonçalves, tá? A fábrica lá, ela está funcionando, apesar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente está com alguns problemas de entrega de fornecedores lá, mas a WEG tá trabalhando nisso aí. Tem esse outro produto aqui, que também a WEG lançou, depois que ela lançou o Motor Scan, ela também lançou o Gear Scan, que é um sensor, basicamente, de vibração e de temperatura, né? E pela vibração, pelas frequências que encontra na vibração, um software que abre essas frequências, faz uma análise de vibração no redutor e mostra para você se tem algum problema na entrada, na saída, se tem problema de batimento, questão de temperatura, se está fora do range, enfim, e dá alarmes para vocês. Tem todo um ecossistema em volta desse sensor de monitoramento aí, via nuvem, que você pode ter acesso via celular, e você pode ver tudo que está acontecendo ali no redutor para você poder, além das preventivas programadas, você poder fazer alguma intervenção antecipada caso algum alarme que você mesmo pode programar ali ocorra, tá? Para redutores que tem mais de um estágio, você na verdade você precisa colocar um desse para você ter o range completo de análise do redutor, você precisa ter um desse, um gear scan por eixo de redutor, porque cada eixo ele gira numa velocidade diferente, então tanto os rolamentos quanto os engrenamentos eles trabalham em frequências diferentes, então você precisa ter um em cada eixo aí do redutor para você poder fazer a análise completa. A WEG está trabalhando para deixar isso aí ainda mais inteligente, tá? Tem um sistema de software especialista que faz as análises de vibração com base nas séries de Fourier e consegue mostrar para vocês onde que está o problema. Está tendo batimento na entrada, está tendo problema no rolamento intermediário do lado esquerdo ou do lado direito do redutor, enfim. Tudo isso você consegue fazer automaticamente e com uma certa e sem precisar que o equipamento quebre para você tome alguma providência. Você já consegue saber o que está acontecendo com o equipamento bem antes de um problema efetivamente acontecer. Então, eu devia ter colocado esse slide antes, mas o Gear Scan, na verdade, o pessoal está alterando o nome para VEG Scan, porque na verdade é o mesmo produto que a gente está usando no redutor, ele está sendo usado também em motores, tá? Então ele vai ser o mesmo equipamento. E ele também o pessoal desenvolveu também um software para fazer análise de bomba, ele pega inclusive cavitação em bomba, tá? Então tem bastante aplicação prática para ele. Isso aí, se você tiver, principalmente se você tiver na sua linha de produção alguma máquina que você falou, essa máquina aqui não pode parar senão para a fábrica. Essa não tem como parar isso aqui. Nesses pontos, nesses gargalos ou nesses pontos mais importantes da fábrica, é uma solução bastante interessante para você ter o monitoramento aí e poder se programar com uma certa antecedência, até porque redutores maiores como esses aqui, esses industriais aqui, é difícil achar peça, é difícil achar redutor de reposição, é difícil você fazer uma peça toque de caixa para você poder consertar o redutor, ou mesmo trocar rolamento, o tempo para você fazer uma manutenção nele pode ser impeditivo, né? O tempo de máquina parada, com certeza paga vários desses redutores ali. Então, essa ideia de você ter um sistema de monitoramento online, ao vivo, que te dá a flexibilidade de você conseguir programar as paradas de acordo com a tua produção e você conseguir fazer algumas intervenções no redutor ou mesmo só checar o redutor e já ir discutindo com a desmotor ou o fabricante ou o pessoal que te atende lá, alguma forma de remediar o problema que está acontecendo, já
ganha bastante tempo para vocês, diminui muito o tempo de máquina parada, tá? Aqui é a planta... Oi. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Show de bola. Bom dia a todos. Só queria aproveitar esse assunto, abrir a caixa de perguntas aqui. O Felipe fez uma pergunta: qual a média de duração de cada rolamento? Aí, se tem algum tempo médio, alguma coisa recomendada, né? Então, o rolamento, ele depende muito do redutor, tá? Porque o rolamento ele é dimensionado para suportar a carga do redutor. Então, depende, redutor de engrenagem helicordal, ele provoca duas cargas no rolamento, uma axial e uma radial. O redutor de coroa e rosca, por exemplo, na saída é só carga radial, então depende do tipo de redutor, mas a gente projeta esses rolamentos nos redutores de coroa e rosca, eles normalmente têm uma vida menor, de 20 mil horas, mais ou menos, tá? E os motorredutores, eles conseguem chegar ali entre 30 e 40 mil horas, e os redutores industriais, em umas 50 mil horas, os rolamentos, eles suportam. O rolamento que sofre mais é o rolamento de entrada, porque ele está numa rotação maior, normalmente ele está na rotação do motor, tá? De 1000, e normalmente o motor é de 4 polos, então uma rotação de 1750 RPM, então ele chega ali em 1 milhão de rotações ali num período muito curto, então conforme você vai indo para a saída do redutor, né, às vezes o redutor, a saída dele lá está 35 RPM, 40 RPM, 50 RPM. Então, o rolamento de saída ele tem uma vida muito alta, tá? Que são rolamentos maiores também. Então, a preocupação maior é com os rolamentos de entrada, tá? Mas aí depende da linha do redutor e como que ele é projetado. E também tem outro fator que é o seguinte: o rolamento do redutor, ele é projetado considerando um fator de serviço 1 para o redutor. O que é fator de serviço 1 para um redutor? O fator de serviço 1 para o redutor significa o seguinte: se aquele redutor ele suporta 500 Nm, então ele está fornecendo na saída dele 500 Nm. Não é assim que a gente normalmente dimensiona redutor. Se a gente precisa de 500 Nm na saída, a gente normalmente pega um redutor de 750 Nm, 800 Nm, alguma coisa assim. Mas a informação de catálogo é que é para fator de serviço 1, que ele está fornecendo o máximo torque dele, tá? Então, nesse máximo fornecimento de torque do redutor, ele teria lá suas 20 mil horas, mas se em vez dos 500 Nm, que é a capacidade máxima dele, se tiver transmitindo 300 Nm, 350 Nm, alguma coisa desse tipo, a vida dele é maior, tá? O que define basicamente ali, outra coisa que vai definir muito a durabilidade é a lubrificação, tá? A maioria dos redutores trabalha com rolamentos que eles são lubrificados pelo próprio óleo do redutor. Então precisa ter muito cuidado com a qualidade do óleo, tem que fazer verificações periódicas se o óleo não está contaminado. Temperatura de óleo é um negócio muito importante de se administrar, por quê? A cada 10 graus que aumenta a temperatura de operação do óleo, diminui pela metade o tempo de troca dele. Então, se o tempo de troca dele é 5 mil horas, se teve por qualquer motivo um aumento de temperatura ali de 10 graus, você vai ter que trocar em 2.500 horas, entendeu? Tudo isso aí prejudica a vida útil dos rolamentos. Tem alguns redutores, aí depois eu vou mostrar para vocês. Esse redutor WCG01 de coroa e rosca, o rolamento de entrada dele ele é blindado, tá? Aí ele já está engraxado lá para a vida útil dele, não precisa fazer manutenção nesse sentido, mas a manutenção, o monitoramento do redutor, principalmente da temperatura de operação, a temperatura de operação do redutor que a gente fala é a temperatura do óleo, tá? Se por um acaso ele estiver trabalhando muito quente, você tem que aumentar a frequência com que você troca o óleo, porque senão você vai acabar atrapalhando o engrenamento e, consequentemente, o rolamento também. Mas o principal a preocupação principal é com o rolamento de entrada, que é o que vai ter a vida menor, porque ele vai ter a rotação maior. Mas ele é dimensionado mais ou menos dessa forma. Os redutores pequenos,
por umas 20 mil horas, os motorredutores ali 30, 40 mil horas, os maiores 50 mil horas. Dá para fazer com vida maior de rolamento? Dá, mas aí tem que passar pela engenharia, ver certinho que motor que está instalado, quanto que vai estar produzindo, quanto que vai estar transmitindo de torque, como que é o regime de operação, se tem muita partida, se não tem, enfim, tem vários aspectos aí que tem que ser levados em conta. Eu vou usar óleo mineral, vou usar óleo sintético, o que eu vou fazer, enfim, aí dá para ter essa ideia melhor se você precisar de um rolamento. Outra coisa que atrapalha muito o rolamento, tá? E eu acho que eu só vou falar isso por último, porque senão vai ser só sobre o rolamento aqui. Outra coisa que atrapalha o rolamento é elemento de transmissão montado no eixo do redutor. Eu estou falando de polia e eu estou falando de roda dentada, tá? Isso aí provoca uma carga radial no eixo do redutor que tem duas consequências ali. Uma, ela vai forçar o eixo a fletir, e a outra, ela vai provocar uma carga adicional no rolamento, tá? Então, isso aí tem nos catálogos de rolamentos, isso aí você pode ver lá, como que você faz o cálculo da capacidade do redutor em função do elemento de transmissão que você está montando no eixo dele, tanto no eixo de entrada quanto no eixo de saída. Se for acoplamento flexível ou motor montado direto, aí você não precisa se preocupar com isso, obviamente, mas se tiver esses elementos de transmissão, polia, correia dentada, corrente, alguma coisa, tem que dar uma olhada também, que ele também pode prejudicar o rolamento ali, ele pode colocar uma carga extra no rolamento que vai deixar o rolamento mais fragilizado. Show de bola, Guido. Deu uma aula aí pra gente. Complementar só a parte que você falou aí do controle de temperatura e de hora de funcionamento do equipamento, que isso também a gente consegue analisar com o Gear Scan, né? Tanto a questão da temperatura e também a questão de hora do equipamento funcionando, né? A gente consegue controlar tudo isso aí pelo sensor. Bom ressaltar essa parte aí, só aproveitando o que você comentou. Eu só vou dar uma passada rápida agora aqui nas fábricas da WEG Cestari, tá? Aqui no slide que vocês estão vendo aqui é a planta original, fica lá em Monte Alto, perto de Ribeirão Preto, fica uns 300 quilômetros de Campinas, 380 quilômetros de São Paulo. A fábrica ela não foi sempre nesse lugar, tá? Mas a Cestari, como empresa, ela começou em 1901, ela já está aí com os seus 123 anos de idade, né? Lógico que ela não fazia redutores desde o começo, ela começou a fazer redutor lá na década de 50. E, enfim, tem quase 27 mil metros aí de área construída, e a WEG ela fez essa aquisição em 2011, né? Aqui embaixo vocês podem ver a JV, que é a Joint Venture, né? Que é um empreendimento conjunto com a WEG aí na divisão de redutores. Apesar de ser um empreendimento conjunto, né? A WEG ela tem a maioria acionária ali, então ela tem o controle acionário da empresa, e toda a parte de administração desde o final de 2021, ela foi transferida para motores. Então o pessoal de motores é quem administra a parte de redutores, tá? Então o gerente de motores, ele é o gerente de motores e redutores. O pessoal os engenheiros lá de motores são engenheiros de motores e redutores. Então tá tudo dentro ali da parte de motores, para gerar uma sinergia mais forte entre as fábricas de motores e as fábricas de redutores, tá? Teve a aquisição da Jeremia pela WEG Cestari. O nome Jeremia ele caiu, né? É só WEG Cestari agora, planta de Monte Alto, que é essa que vocês estão vendo no slide, e a planta de Bento Gonçalves. O nome Jeremia ele continua ali como para referenciar as linhas de produto, né? Mas a empresa com o nome Jeremias, ela foi extinta, tá?
Em 2001 teve a implantação do SAP, aí teve a integração das duas plantas, e agora está tendo esse aumento e a integração do portfólio de produto com as duas plantas, para que se possa ter maior qualidade e competitividade nos redutores que a gente fabrica. Isso aqui é uma apresentaçãozinha da planta de Monte Alto. E aqui é a planta de Bento Gonçalves, né? Ela começou as atividades ali com manutenção de equipamentos lá em 1973 e na década de 80 começou a fabricar redutor e lá em 2019 lá teve a aquisição oficial da WEG Sestari, né? Fica lá em Bento Gonçalves. Tem uns 300 colaboradores lá, 15 mil metros quadrados de área construída. Essa planta, na verdade, ela foi construída em 3 fases, né? Aqui tem a parte administrativa, aí tem 3 galpões aqui para produção de redutores e tem mais espaço aqui para fazer ampliação caso seja necessário, tá? Todo o portfólio da Jeremia, eles continua sendo feito, praticamente todo o portfólio. Teve algumas linhas que eram sobrepostas ali, principalmente com essas plataformas mundiais que a WEG está lançando, que elas estão sendo descontinuadas aos poucos aí, né? Algumas linhas mais especiais, elas já foram totalmente descontinuadas, mas são poucas, né? A maioria dos redutores ainda continua fazendo. E daqui para frente a gente vai cada vez mais integrar os portfólios e depois dessa integração com essas plataformas mundiais, a gente vai ampliar mais essas plataformas para ter mais opcionais e para atender um maior número de aplicações, uma maior gama de aplicações ali. Tem um videozinho aqui também mostrando Vou baixar um pouco aqui, está muito alto.
Beleza? Vamos lá, então. Não, de novo, não. Aqui tem aplicações aqui onde a gente usa, tem redutores da VEG cestária aplicados, tá? Então, transportador de correia de longa distância, isso aqui é um redutor de quase deve ter uns 300.000 Nm esse redutor aqui, ele está aplicado numa correia transportadora lá. Quando a gente fala longa distância, é que é maior de 1 quilômetro, tá? Então tem algumas correias lá na Vale do Rio Doce que elas são de 2, 3, 4, às vezes mais quilômetros, aí precisa desses redutores gigantes aqui, isso aqui é um motor de 800 cavalos, moinho de bolas aqui, ó, da Metsu também tem redutor nosso aplicado, forno rotativo, né? O forno rotativo ele tem um acionamento duplo aqui, que esse outro redutor aqui ele só entra em operação para fazer manutenção nele, porque ele coloca um giro muito lento aqui na máquina, né? Normalmente é só o motor principal acionando esse redutor aqui que faz girar o forno aqui. Extrusora de plástico, a gente vende para bastante fabricantes de extrusoras de plástico, né? Esses redutores, eles têm um mancal na saída para receber um rolamento axial para absorver ali a força da rosca de extrusão, do canhão de extrusão. Tem o alimentador de mineração aqui, vocês podem ver que tem cada um desses aqui tem um redutor aqui da cestária acoplado com um motor mining aqui, né? Aqui nos outros aqui não dá para ver, mas é igual a esse redutor aqui, tá? Vem a esteira transportadora aqui e acaba derrubando o material aqui para outra transportadora. Tem alimentador de mesa de cana de açúcar, né? Que vai em usina de cana de açúcar. Tem essas montagens que a gente faz, esses redutores são mais antigos, mas a gente já está começando a substituir pelos da linha WCG50. Esse aqui é para agitadores e células de flutuação, tá? Então, esse aqui tem até um mancal extra aqui para suportar a carga da saída do agitador, tá? Que é a parte de saída, que é a entrada, né? Tem um motor aqui em cima. Esse aqui é um guincho hilo, né? Para tirar a cana dos caminhões de cana quando chega na usina lá. Uma aplicação bem que a Cestária já faz há muito tempo, tá? Como é que é o atendimento, a rede de atendimento aí? Na parte de redutor, tá? A VEG, o grupo VEG, na verdade, ele tem mais de 200 representantes comerciais no Brasil, mas na parte de redutor tem 92 representantes comerciais espalhados aí em todas as áreas do Brasil. Tem mais de 100 assistentes técnicos autorizados e mais de 90 revendas, tá? Só um parênteses aqui, né? Assistentes técnicos e revendas tem um número considerável aqui, tá? Mas existem poucos assistentes técnicos e revendas que tem uma estrutura que nem tem a Desmotor, tá? Então, para quem trabalha em outras regiões ou quem é de outras regiões aí, a hora que for procurar um assistente técnico, aí você vai ver que tem uma estrutura um pouco menor, mas todos eles são qualificados aí para fazer trabalho em redutor, tá? A questão de revenda, quais que são os diferenciais aí dessas 90 revendas para a Desmotor, por exemplo? A Desmotor tem um estoque grande de redutor, tá? E na parte de assistência técnica, a Desmotor ela tem a capacidade de atender qualquer região do Brasil aí, tá? Mas o serviço é feito em São Paulo, aqui em Campinas, mas ela tem uma capacidade grande de absorver bastante serviço, tá? E então vale a pena dar uma pesquisada ali, mas tem um atendimento bastante descentralizado, isso é uma característica que a parte de redutores foi indo atrás da parte de motores, né? Motores tem muito mais do que isso aqui, de assistente técnico e de revenda,
mas também segue a mesma lógica, né? Tem alguns assistentes técnicos e revendas que têm uma capacidade maior e outros têm uma capacidade mais moderada, mas estão todos treinados ali pela fábrica, todos autorizados, todos equipados ali para fazer algum reforma, reparo, enfim, fazer tratamento em garantia de redutores e motorredutores. Tem o service da fábrica. O service da fábrica, né, faz manutenção e repotenciamento de redutor, também faz de qualquer marca, tá? Mas tudo isso que a fábrica faz, a Desmotor ela faz também, tá? Ela tem a mesma capacidade da fábrica para fazer isso aí e faz com o suporte técnico da fábrica isso aí também, tá? A Desmotor ela tem uma engenharia que consegue fazer isso aí, também tem o suporte da fábrica, se precisar da questão de desenho, peça, repotenciação, repotenciamento de redutor, né? Quando a gente fala em repotenciamento de redutor, é deixar o redutor com uma capacidade maior, tá? E a vantagem para quem é da região aqui, por exemplo, se você for querer fazer uma reforma, uma manutenção, uma revitalização de um redutor, a Desmotor é aqui perto, ela faz o mesmo serviço da fábrica, que é 300 quilômetros daqui, né? Então fica mais em conta aí, tá? Também tem alguns serviços que a fábrica faz, tá? A Desmotor também consegue fazer em questão de manutenção preditiva e preventiva, tá? Que tem essas partes de análise de vibração, boroscopia, termografia, enfim, tudo que a gente consegue fazer ali para tentar determinar ali o que está acontecendo com o equipamento, porque o redutor, normalmente ele apresenta vários sintomas e quando ele está com problema, e alguns desses sintomas possuem várias causas possíveis lá, então tem que fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada. Tá? Essa aqui era a apresentação da institucional, tá? Eu vou entrar aqui na outra apresentação, que é a apresentação da linha nova que está sendo feita aqui pela VEG. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Achei. Então vamos lá, essa aqui é a linha WCG01, que é a linha de coroa e rosca da VEG. A VEG, ela tem, a Cestar, ela tinha uma linha de coroa e rosca, a Jeremia tinha uma outra linha de coroa e rosca, e como é um mercado muito grande e tem muitos concorrentes, né? Então a VEG, ela viu a necessidade aí de fazer um produto novo, para ser feito nas duas plantas aqui, também ele está sendo feito lá em outras fábricas de redutores da VEG fora do Brasil, tá? Esse também é um projeto mundial, uma plataforma mundial, e é extremamente competitivo, foram alguns anos de projeto aí para poder desenvolver esse redutor, e deixar ele extremamente competitivo e ser parelho aí com as marcas mais comercializadas aí no mercado, tá? E ele acabou ficando até um pouco melhor aí em termos de torque e de parte de lubrificação. Vou falar um pouquinho para vocês. Agora um videozinho também para vocês verem um pouco do redutor, tá?
Então, esse é o produto novo aqui que a gente está lançando, lançou esse ano aqui, a Desmotor tem no estoque ali, depois, se alguém quiser fazer alguma consulta, tá? Mas na hora de desenvolver esse produto aí, a WEG, ela preza muito por confiabilidade, design moderno, modularidade, que é muito importante para a gente conseguir atingir aí na fabricação dos componentes um custo mais adequado, e durabilidade. Então, confiabilidade e durabilidade, isso aí é coisa que a WEG ela não abre mão, tá? Mesmo fazendo um produto mais competitivo. Então, ele tem todas as características ali que um produto coroa e rosca do mercado hoje tem, tá? Mas como vocês já devem saber, como existem muitos fabricantes de redutores coroa e rosca, nenhum redutor coroa e rosca é igual, é intercambiável com nenhum fabricante, é intercambiável com nenhum fabricante. Então, toda vez que você for fazer uma troca, você tem que fazer alguma adaptação na sua máquina, tá? Mas para esses redutores não costuma ser alguma coisa muito complicada, tá? Então é mais tranquilo. A pegada aqui também é o seguinte: a WEG ela fez esses redutores aí numa quantidade absurda de componentes, tá? Então, ela já montou milhares desses redutores e já colocou em algumas revendas selecionadas, tá? Não tem em todo lugar. Então, a Desmotor é uma delas, tá? Mas tem pronta entrega, tem uma ampla faixa de redução, tem maciço, com eixo de saída vazado, eixo de saída maciço, tem com flange cedinho ou flange FF, tem flange de saída, tem vários tipos de fixação, né? Você pode fixar pela furação da carcaça, ou colocar um flange de saída, ou um braço de torção. A lubrificação é uma lubrificação que a gente chama de permanente para os redutores que são dessa linha que são de alumínio. Então, eles não têm respiro, eles não têm dreno, eles não têm nada. Eles já vão com um óleo sintético, poliglicol, que é um óleo sintético de alta performance, tá? Não é o óleo sintético mais comum, ele é um óleo sintético extremamente poderoso aí para trabalhar com redutor. Então, esses redutores, eles já saem de fábrica com a quantidade de óleo correta, eles podem trabalhar em qualquer posição de trabalho, tá? Então, eles estão lá no estoque da Desmotor, numa determinada posição, mas você pode trabalhar em qualquer posição, não tem problema, e ele não necessita fazer troca de óleo, tá? Esse óleo poliglicol, se o redutor estiver bem dimensionado, ele consegue durar até 25.000 horas, tá? Ele ultrapassa um pouco o tempo de vida útil esperado do redutor. Então, não é para ter problema de troca de óleo, Problema não é para trocar óleo, não é para se preocupar com isso, é para instalar o redutor não esquece, mas não dá problema, tá? O design também foi pensado para ser um design mais moderno, para ser um design mais agradável. Também o design ele traz algumas facilidades na questão de fixação. Então a gente sempre procura, vamos fazer isso aqui que a gente consegue reduzir na tampa um parafuso. O pessoal vai lá e reduz sem perder qualidade no redutor. Então ele tem um design moderno. A robustez, quando a gente fala em robustez, é que todas as carcaças disso aí é tudo feito com elementos finitos, tá? Então, tem material e reforço onde precisa ter, onde não tem tensão na carcaça, não tem. Então, ele é um redutor mais leve, mas ele é extremamente robusto, tá? Mesmo os de alumínio. Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Ele é otimizado em praticamente tudo, porque a WEG ela trabalha dessa forma, ela faz uma pesquisa grande de mercado para entender o que está acontecendo no mercado e depois ela faz ela pega os produtos dos concorrentes e faz uma análise muito feroz em cima para ver o que tem de bom, o que tem de ruim, e contrasta isso com as capacidades fabris que a gente tem, inclusive na hora de para poder fazer aquisição de novos equipamentos, definição de novos fornecedores, o que a gente pode fazer para manter qualidade, deixar mais robusto, mas deixar mais competitivo, também deixar mais atrativo aí para o mercado, tá?
aqui tem uma tabelinha, que essa tabelinha aqui eu acho muito interessante para vocês, aí depois a gente pode disponibilizar essa apresentação aí para vocês, tá? Então aqui tem os principais players que a gente fala aqui, que trabalham com redutores de coro e rosca, que tem a IBR, lá em Bento Gonçalves, Motovário, Bonfilioli Italiana. A SEW, ela não tem um coroa e rosca puro, esse redutor deles aí é um sistema parecido com coroa e rosca, mas ele é um pouco diferente, tá? Tem uns redutores da Nord aí, mas a Nord, ela é um fabricante que trabalha muito nichado, né? Então, e tem outros players aí, Sestalto, Macupema, JDA, são lá de Monte Alto, onde é originalmente a Sestari também, e tem esse Oriental aí, que é mais ou menos o que vem da China aí, que acompanha esses tamanhos. Mas o interessante dessa tabela é o seguinte: quando você tem, eu tenho um Motovário NMRV 63, aqui no fim da tabela você já sabe qual que é o WCG01 que você precisa, é o 63, tá? Eles têm ou a mesma capacidade ou eles excedem um pouco a capacidade desses outros redutores. Então, você pode usar essa tabela aqui já para fazer uma conversão rápida. É lógico que nem eu falei para vocês, ele vai ser intercambiável com o da JDA, não, da Macopema, não, da Sestalto, não, da Bonfilioli, não. Ele é intercambiável com o da IBR, tá? O da IBR é só tirar um e colocar outro, mas os outros aqui tem que fazer uma análise ali para ver se tem alguma alteração que tem que fazer na máquina. O diâmetro de eixo costuma ser o mesmo, mas provavelmente o tipo de fixação vai ter que dar uma olhada na máquina ali, tá? A gente está com os tamanhos 30 até o 110, que está nessa faixa verdinha aqui, né? Que já estão lançados aí. E o pessoal está terminando de fazer o tamanho menor, que é o 25, e os tamanhos maiores, o 130 e o 150, que são as próximas etapas aí para o complemento da linha. Mas todos esses redutores aqui já tem ali na Desmotor para venda, tá? Então, se vocês quiserem, já pode consultar aí, vocês vão ver que a gente está trabalhando com condições aí bastante competitivas, e vocês podem depois utilizar essa tabela aqui para fazer alguma conversão ali que vocês precisarem, tá? O WCG01, então, o foco dele aqui é estratégia, ter preço mais competitivo e prazo de entrega imediato, por isso que a Vega ela fez em quantidades grandes de componentes e já montou milhares de redutores e já colocou nas revendas, tá? Se você, o prazo de entrega imediato é na revenda, tá? Se você tentar comprar na fábrica, tem um prazo um pouco maior, porque a burocracia da fábrica ela é um pouco maior. Né? Esses são itens seriados de alto volume, que nem eu falei para você, projeto padronizado, e tem a linha atual, que agora vai ser a antiga, a WCR, ela vai continuar sendo feita, tá? Então, mas o volume dela vai diminuir e a gente vai deixar ela mais para se você precisar de algum projeto dedicado ou alguma especialidade. O que é uma especialidade? Eu preciso de um diâmetro de eixo diferente, eu preciso de uma flange de saída diferente, eu preciso colocar alguma coisa no redutor que não é um opcional, é uma coisa especial, uma coisa mais dedicada, a gente vai fazer nessa linha WCR. A linha WCG01 é o produto de catálogo, esse é o propósito dele, justamente para poder atender com competitividade e atender no menor tempo possível, tá? Aqui tem os dois visuais do produto. Esse aqui é o de alumínio, né? Que ele tem uns recortes aqui, um pouco mais redondinho, e os maiores, eles são de ferro fundido. Os que não precisam de se preocupar com lubrificação são esses de alumínio, tá? Esses de ferro fundido, que são maiores, vocês podem ver que tem um respiro aqui. Então, ele tem uma quantidade certa por posição de trabalho, tem uma quantidade de óleo certa por posição de trabalho, tem que fazer troca de óleo, tem que ter o respiro no redutor. Esses outros menorzinhos aqui não precisa se preocupar, tá? Aqui só para vocês verem como que é por dentro aqui, né?
rolamento de saída, o rolamento de entrada, tampa, flange. Aqui tem a coroa de bronze, o eixo sem fim. O conjunto de saída aqui é sempre com eixo vazado. Se precisar com eixo maciço, vem e coloca aqui, tá? O óleo sintético, retentor de entrada, flange de entrada, enfim, para vocês terem uma ideia aí de como que é o redutor aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, mas acredito que não, mas... O braço de torção, que é uma forma de fixação do redutor, ele é zincado amarelo, ele não vai ser pintado, tá? Ele é estampado. Ele vem com uma bucha aqui, porque o ponto de fixação do braço de torção ele tem que ter uma flexibilidade, senão ele prejudica o redutor. Tem duas opções de flange de saída de fixação, uma mais curta e uma mais longa, porque dependendo do tamanho do redutor, pode ser que o motor ele acabe ficando um pouquinho maior que a flange aqui, tá? Então, por isso tem essa opção de flange mais longa, para não ter problema de interferência de fixação na máquina. Aí você tem o eixo maciço simples ou o eixo maciço duplo, tá? O eixo é de 1045. Aqui é só como que é a descrição da etiqueta, né, da plaqueta do redutor, né? Então, dependendo do tamanho do redutor, tem poucas informações, aí se o redutor for maior, a gente já consegue colocar maiores informações. Essa do tamanho 110 aqui é o padrão de plaqueta para todos os redutores, tá? Mas como esses redutores têm alguns tamanhos que são muito pequenos, né, a gente não consegue fazer plaquetas, esse tamanho de plaqueta para todos eles. Então, foram desenvolvidas duas plaquetas menores aqui, mas tendo a informação do número de série, você já consegue pegar todas as informações ali que você precisa. Hoje a gente tem que consultar a fábrica, mas brevemente via site da WEG vai ser possível consultar também, tá? Aqui as melhorias que foi feito de projeto, né? Espessura da coroa otimizada, perfil externo melhorado, mais pontos de otimização, alívio no fundido, e maior côncavo no interno do eixo de saída, entre os comprimentos úteis, né? Perfil do dente dos pinhões melhorados, então fomos mexendo em tudo que se podia mexer, né? Aumento de alívio superior da coroa, para reduzir peso do conjunto. E isso aqui também entra muito em tudo que é feito lá, é reduzir tempo de usinagem para a gente conseguir fazer mais peças mais rápido. Carcaças com melhorias no processo de furação na região de fixação, para a gente poder trabalhar com várias posições de trabalho, sem problemas, né? Ter mais opções ali de fixação nas posições de trabalho. Então, otimização na parte de usinagem, para melhorar a rigidez estrutural, tempo de produção, para também reduzir tempo de produção, pré-furo na região de entrada e saída de carcaça, eliminando um processo com relação à linha anterior, né? Para agilizar a usinagem, utilização de O-ring na flange de entrada e na tampa de saída, para questão de vedação do redutor, eliminando a utilização de cola, tá? Os outros, para prender a tampa, a gente usa uma cola silicone, que a gente não precisa mais usar também, então a gente está usando menos material sem perder qualidade, tá? Flange de entrada com encaixe de porca sextavada nos tamanhos de alumínio para facilitar a montagem do motor no redutor. Forma estrutural da tampa de saída e flange de entrada otimizadas com novo design. Desenhos 100% disponíveis, tá? E materiais SAP previamente criados aí, é lógico que como a quantidade de opções de montagem chega na casa dos milhões ali, em função do número de reduções e tamanhos, enfim, a gente tem os materiais já criados das configurações mais comuns, tá? Mas tem desenhos de todos esses itens aí, tá? A parte de lubrificação, que nem eu falei, ela já vai com óleo sintético poliglicol, tá? Melhora um pouco o rendimento ali, possibilita
que dos tamanhos 25 até o 90, que a carcaça é em alumínio, eles são lacrados e eles vão trabalhar com uma temperatura mais baixa, tá? Normalmente esses redutores aqui, se trabalhar com óleo mineral, ele vai bater 90 graus na carcaça, 85 graus na carcaça, tranquilamente, tá? Como ele trabalha com poliglicol, ele vai trabalhar com temperatura mais baixa, reduz pressão interna, reduz a pressão gerada em si do óleo em cima dos retentores, diminui vazamento, possibilidade de vazamento, tá? Nos tamanhos maiores aqui, que vai do 110 até o 150, a gente usa o mesmo óleo, mas a gente coloca um respiro lá e tem que ter uma preocupação maior com a posição de trabalho, tá? Não vai ter diferença de nível de óleo por posição de trabalho, é necessário, no entanto, atenção à posição do respiro para qualquer alteração de posição de trabalho após o fornecimento. Então, para esses que vão com respiro aqui, você tem que ver a posição de trabalho. Eles têm os bujãozinhos aqui em outros lugares da carcaça que você pode trocar aqui, mas ele já é para ir com o bujão, o respiro na posição correta, tá? A temperatura de trabalho da linha WCG 01 aí é para ficar na casa dos 80 graus. A temperatura máxima aceitável é 90 graus. 90 graus para um óleo poliglicol sintético não é nada, tá? Então, mas ele normalmente vai trabalhar o óleo nessa temperatura máxima aqui de uns 80 graus. Tá? Aqui tem posição de trabalho e respiro, tá? Só para você ver, aqui são as 6 posições básicas de trabalho do redutor, e aqui as posições para os tamanhos 110 até o 150, onde que vai o respiro, o dreno, porque você vai ter que eventualmente fazer uma troca de óleo, que não é o caso dos redutores até o tamanho 90, tá? Mas essa orientação aqui de posição de trabalho, de respiro e de dreno é mais para os redutores do tamanho, a partir do tamanho 110. As diferenças aí da linha atual, que vai ser a antiga, e a nova linha aí que a gente está lançando, né? Tem diferença de dimensão e de capacidade. A WCG01 segue mais os padrões de mercado, né? A WCR ela é um pouco mais antiga, então ela tem características distintas aí do WCG01. Nas aplicações, as dimensões dos eixos geralmente representam um ponto mais crítico, né? Então, às vezes, e se a gente precisar fazer alguma adequação de eixo, vai ser no WCR, não vai ser no WCG01. Para fazer transição entre os modelos, preciso observar que as linhas... na verdade, ele fala que são linhas mais otimizadas e devem aderir estritamente aos limites especificados no catálogo. O que isso quer dizer? É que antigamente, quando o pessoal fazia um redutor, o pessoal fazia mais ou menos o cálculo da capacidade dele e colocava um fator de segurança aí, colocava no catálogo esse fator de segurança. Então, se o redutor suportava 1 CV, ele colocava 1,5 CV, 2 CV, colocava menos, na verdade, né? Colocava 0,75 CV, meio CV no catálogo. Aqui o WCG01, o que está no catálogo é o que ele efetivamente aguenta, tá? Porque hoje a gente tem ferramentas que permitem que a gente faça esse cálculo com muito mais precisão. Então tem que prestar atenção na hora de fazer uma transição de um modelo antigo para um modelo novo, né? Normalmente o modelo antigo ele suporta mais do que está no catálogo. Então, se você for fazer simplesmente pelos valores de catálogo, você pode estar colocando um redutor WCG01 novo lá, subdimensionado para aplicação. É isso que quer dizer isso aqui, tá? Aí tem que analisar a questão de motor ou elemento de transmissão montado em eixo, enfim, esse tipo de coisa. Na linha WCR, a fixação por pés era opcional. Na WCG01, ela já está integrada na carcaça. Aí já você fica com um componente a menos para fabricar ou para vender, e o redutor ele acaba ficando mais barato, né?
E que nem eu falei, o braço de torção, ele é zincado, né? Ele vai ser amarelo, não vai ter pintura, né? E o do WCR ele é fundido, então ele é pintado no HAL 5009, tá? Aí acabou a apresentação do WCG01. Não sei se alguém tem alguma dúvida, queria fazer alguma pergunta. Guido, tem algumas dúvidas que surgiram aqui no chat durante a apresentação. Vou passar algumas aqui, tá? Tá. A primeira ainda é sobre o MotorScan. O pessoal perguntou aqui, o Matheus e o Wanderson, qual o meio de leitura do sensor e qual o meio de comunicação do sensor? Acho que essa pergunta está mais voltada ali para a parte do sensor, que é a comunicação via Bluetooth, né? É isso mesmo. Você pode chegar perto da máquina e fazer a leitura pelo celular via Bluetooth, ou você pode instalar na tua empresa um gateway, que na verdade ele é como se fosse um receptor. Ele vai receber esses dados via Bluetooth e ele vai estar conectado na internet e vai jogar esses dados na nuvem, tá? E eles podem ser acessados através de um supervisório criado pela própria VEG, tá? Então você entra lá e vai estar tudo registrado lá. E aí o Wesley me corrige se eu estiver errado, mas quando você adquire o aparelho, acho que você ganha um ano de assinatura desse sistema ou não? Tá Desse correto. É supervisório? um ano de Tá. assinatura, sim. É, Da assinatura básica, o GearScan e o MotorScan, consequentemente, tem uma assinatura básica, né? E tem a assinatura do Specialist, que aí já é um outro tipo de assinatura mais completa, com inteligência artificial, que atende aí algumas outras demandas de identificar realmente o problema prévio, né? respondido, não? Acredito que foi bem completo, sim, Guido. Uma outra dúvida do Jadson, voltando aí para a questão do redutor, né? Qual a função do redutor? Aí ele escreveu aqui, né? Qual a função do redutor RPM? Acho que essa questão aqui vai mais de encontro com a questão reduzir a velocidade e multiplicar o torque, né? Acho que era legal só dar uma explanada nesse assunto aí. Qual a real função do redutor no equipamento, né? O redutor, a função primordial dele é reduzir velocidade e multiplicar o torque do motor, né? Porque o torque do motor, ele está limitado a algumas coisas, frequência da rede, polaridade do motor, enfim, tem uma série de características construtivas do motor que limitam um pouco ele. O que no mercado é mais comum é você ter motor de 4 polos, aí você tem algumas outras variações aí, 6 polos, 8 polos, 2 polos, mas a característica básica do motor com essa polaridade numa frequência de rede de 60 Hz, que é aqui no Brasil, é que você tem alta rotação e você tem baixo torque. Então, o que o redutor faz? O redutor ele troca isso aí, ele vai baixar a redução e ele vai multiplicar o torque. Então, às vezes você tem uma aplicação, uma esteira transportadora, por exemplo, você não precisa que ela trabalhe a 1750 RPM. Ela vai trabalhar a 35 RPM, 40 RPM, 50 RPM e vai precisar de mais torque que o motor. Então, entre o motor e a esteira, você coloca um redutor na redução adequada aí para fazer essa transição, ele vai aumentar o torque do motor e vai reduzir a rotação do motor para a rotação adequada para a máquina. Show de bola, é isso aí mesmo. Ainda sobre o assunto desse redutor, né, na redução de velocidade e aumento de torque, surgiu uma dúvida do Wanderson aqui, se existe alguma fórmula, né, para, se você tem um motor com uma velocidade X, vamos colocar um redutor de 1750 RPM, e deseja reduzir sua velocidade para 30% do normal, sem perder torque, né? Nessa questão, já que ele não tem a intenção de aumentar o torque, acredito que o ideal seria mesmo
a utilização do inversor de frequência, né? Aí seria um caso de uma outra dúvida, que o inversor de frequência consegue reduzir a velocidade do motor sem perder o torque, né? Então, eu acredito que seja aí um outro tipo de utilização, né? Só uma observação aí, os motores da WEG, eles são projetados para trabalhar com inversor de frequência sem a necessidade de uma ventilação forçada de 30 Hz até 60 Hz, tá? Uhum. Abaixo de 30 Hz, que aí seria abaixo de 50% da rotação 50%. nominal, e você está querendo chegar em 30% da rotação nominal, aí é recomendada a utilização de ventilação forçada, tá? Porque quando você baixa muito a velocidade do motor, a ventoinha dele ela vai girando mais devagar, ela acaba prejudicando a refrigeração do motor, ele pode esquentar demais. Então, abaixo de 50 Hz, de 30 Hz, é recomendada a utilização de ventilação forçada. É isso aí. Traduzindo, né, a questão do Hertz aí, é abaixo de 30 Hz, né? 50%, então a gente está falando de 30%, precisa da ventilação forçada. Às vezes o pessoal se engana um pouco na questão da porcentagem com o Hertz ali, né? Se confunde um pouco. Vamos para mais uma dúvida sobre lubrificação. Pediram para você explicar um pouco, Guido, sobre o tanque de expansão na parte de lubrificação dos redutores. Quando que é indicado usar um tanque externo, né? E qual o funcionamento básico aí, né? O tanque a gente chama de câmara de expansão, tá? O que acontece? Tem algumas posições de trabalho que a gente precisa colocar, principalmente quando fica rolamento na parte de cima do redutor, a gente precisa colocar uma quantidade de óleo maior do que normalmente a gente colocaria. Por quê? O padrão de lubrificação do redutor é por banho de óleo. O que é esse banho de óleo? As engrenagens ficam girando dentro do redutor e elas espalham óleo para tudo quanto é lado. Mas quando tem rolamento na parte de cima do redutor, dependendo da posição de trabalho dele, para esse óleo conseguir chegar lá em cima numa quantidade suficiente para poder banhar o rolamento, a gente precisa colocar um nível de óleo mais alto. A gente precisa colocar um nível de óleo mais alto, tá? Quando o nível de óleo ele fica mais alto, a hora que o redutor começa a trabalhar, você vai ter uma pressão muito grande interna ali do redutor, tá? Quando você tem mais óleo, o redutor ele vai esquentar mais, o óleo ele vai expandir mais, né? Porque ele aquece, ele dilata. O ar que fica dentro do redutor ele também vai esquentar, também vai dilatar. Então isso aí vai começar. Esse óleo, essa pressão lá dentro, ela vai querer sair por algum lugar. Então o que a gente faz nesses casos? A gente coloca uma câmara de expansão, que é um lugar onde o óleo pode escapar livremente, que é o lugar onde ele vai ter menor resistência, então é para lá que ele vai, e em cima dessa câmara de expansão a gente coloca um respiro lá para fazer a equalização da pressão interna com a pressão externa, tá? Então é para isso que a gente usa, para quando tem o redutor numa posição de trabalho onde a gente precisa usar um pouco mais de óleo no redutor. Show de bola, excelente explicação aí. A empresa Páscoa Poços perguntou, aqui no caso ainda não está com relação ao redutor, mas já que a gente tinha entrado nesse assunto do inversor, ele perguntou qual é a vantagem em relação a regular o torque por um inversor de frequência, né? Excelente pergunta. É que assim, quando você usa um inversor de frequência, você está limitado ao torque do motor, tá? Então você pega lá um inversor de frequência, ele vai manter o torque do motor. O redutor, ele vai multiplicar o torque do motor. Então se você tem um motor lá de 5 Nm lá, por exemplo, com o inversor de frequência, você vai variar a velocidade lá para a velocidade que você quer, ele vai continuar com 5 Nm. Mas se você colocar um redutor 1:10, por exemplo, na saída do redutor vai ter 50 Nm. Tá? Vai multiplicar, Então, aí, né?
Ele vai multiplicar. Aí você tem que ver o torque que a tua máquina precisa. Ah, mas eu quero utilizar só o motor. Aí, em vez de usar um motor com um motor de 5 Nm com um redutor de 1:10, você vai ter que usar um motor de 50 Nm, que é um motor 10 vezes maior do que você precisaria, tá? A desvantagem nesse caso é que você vai gastar a energia elétrica do motor de 50 Nm, enquanto você poderia estar gastando energia de um motor de 5 Nm. Mas aí depende da variação de velocidade que você precisa. Se você for trabalhar numa rotação fixa, é sempre melhor trabalhar com redutor, tá? Porque você não precisa aumentar o motor para fazer isso aí. Quando você aumenta o motor, você tem mais gasto de energia, você tem que aumentar cabeamento, você tem que aumentar o inversor de frequência, você tem que aumentar tudo, né? O inversor de frequência que você vai utilizar para um motor de 5 Nm, ele é muito menor do que o inversor de frequência que você vai usar para um motor de 50 Nm, né? Então, tem que ver ali. Normalmente não vale a pena, tá? Normalmente vale a pena usar o redutor, mas aí tem que ver, cada aplicação é um caso. Aí. Não, realmente é isso mesmo. Dependendo do torque que precisa aí, não adianta colocar um motor 10 vezes maior, né? Então vai ter 10 vezes maior consumo de energia e custo 10 vezes maior também. Uma última pergunta aqui, Guido. Qual o procedimento correto para armazenar um redutor, tendo em vista que ficará no estoque por grandes períodos de tempo? Para armazenar o redutor por grandes períodos de tempo, você tem que fazer o seguinte. Você pode baixar o manual no site da WEG, tem lá explicado certinho, mas o que você tem que fazer? Você tem que colocar um lubrificante especial dentro do redutor, tá? Que ele vai grudar ali, meio que grudar nas engrenagens e nos rolamentos e vai impedir a oxidação deles. E aí você sela o redutor, você tem que selar ele do ambiente, você tem que engraxar todos os retentores, para os retentores não ressecarem, tá? E você tem que fazer isso com uma certa frequência até. E é basicamente isso, tá? Você tem que colocar um produto especial para evitar a oxidação dos elementos dentro do redutor. Você sela o redutor, você fecha todo ele, passa graxa nos retentores e aí que está o maior problema que muita gente não consegue fazer. Isso é o seguinte: quando o rolamento ele fica parado muito tempo, é possível que o elemento girante do rolamento que fica na parte de baixo do rolamento, ele acaba marcando a pista ali, tá? Então, o que tem que fazer? De tempos em tempos, e tempos em tempos que eu falo, aí tem que ver certinho no manual, depende do redutor, mas seria pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Você tem que ir lá no redutor, pegar o eixo de entrada e ficar girando ele até dar uma volta completa no eixo de saída, tá? Para evitar que tenha marca, que ocorra alguma marcação na pista dos rolamentos. Isso é muito importante, mas é basicamente isso aí, tá? E evitar deixar ele exposto em local, porque assim, ele vai estar vedado, mas você não tirou o ar de dentro dele. Então, aí é meio difícil de fazer, mas se puder deixar num lugar onde a variação de temperatura não seja muito grande, porque, por exemplo, de dia está 40 graus, mas de noite fica 10 graus, vai começar a formar água dentro do redutor, tá? Esse ar que está dentro do redutor, ele vai começar a condensar ali. Aí ele vai começar a misturar com óleo. É pouca coisa, tá? Mas o ideal é deixar num lugar onde a variação de temperatura não seja muito elevada. Paulo, antes de a gente continuar aqui, a gente tem mais umas 2, 3 perguntas. A gente fez uma dinâmica. A gente sempre gosta de fazer um sorteio aqui nos nossos treinamentos, né? Quem já participou dos anteriores. Só que dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. A gente fez uma pergunta lá no nosso Instagram, na última postagem, perguntando para vocês
qual que foi o maior redutor que você já trabalhou. Então, quem quiser participar do sorteio, responde lá no nosso Instagram, segue lá, dá uma olhada nos outros conteúdos, nos acompanha por lá, que aí no final do dia a gente faz um sorteio de um kit super bacana com garrafa, tipo como essa garrafa aqui, o pessoal gosta bastante, e a gente informa por lá também quem foi o vencedor do sorteio. Agora eu vou passar a palavra para o Wesley finalizar as últimas perguntas. Obrigado, Thaís. Vamos dar uma olhada nas últimas perguntas. Pergunta Páscoa Poços. Caso eu precise de alta velocidade e torque, aí eu usaria ambos. Redutor mais inversor? Então, aí depende da velocidade, dessa alta velocidade aí que você está falando, né? Aí eu precisaria ter uma ideia. Quando a gente fala de alta velocidade como redutor, a gente está falando de velocidades que a gente teria que conseguir além do que o motor normalmente consegue fornecer para a gente. Então, seria algo além de 3.600 RPM, tá? Dá para utilizar, aí tem que tem que ver a questão da potência que você está transmitindo e do RPM que você está precisando. Por quê? Quanto maior a velocidade, menor vai ser a vida útil do redutor, porque os elementos eles estão girando muito mais rápido. Então, o que pega, na verdade, é a questão da fadiga, né? A fadiga, como você vai ter os elementos, eles transmitindo carga com muito mais frequência, tanto os dentes das engrenagens como os elementos rolantes dos rolamentos, com uma frequência muito maior, a fadiga ela vai acontecer muito mais rápido, então a vida útil dele diminui. Aí tem que ver certinho a potência que você está transmitindo, o torque que você está transmitindo com a velocidade que você quer. Mas é uma análise caso a caso aí. Mas dá para trabalhar com velocidades maiores, ali de 5, 6 mil RPM, se precisar. Fora isso, é melhor trabalhar com o motor, tá? Direto e inversor. Se for trabalhar entre 800 e 3.600 RPM, normalmente é muito mais cômodo trabalhar com motor e inversor. E aí dimensiona para o torque correto ali, né, o motor. Exato. Tá, ainda falando de torque, então, a última pergunta do Lucas, né? Uma pergunta mais básica aqui na questão do catálogo, né? Se o torque máximo de saída do redutor é disponibilizado na folha de dados, né, do redutor ou do catálogo. No catálogo normalmente tá? O torque máximo que ele suporta. Não é necessariamente o torque que ele está transmitindo. No início do catálogo tem como você calcular o torque que ele está transmitindo, tá? Tem uma fórmula lá para você calcular. O catálogo do WCG01 ele é feito um pouquinho diferente. Ele dá para você ali os motores que você pode colocar em cada redução de cada tamanho de redutor e ele fala qual que é o fator de serviço que tem aquele redutor naquela redução. Aí aí você multiplica o fator de serviço pela potência do motor, é a potência máxima que o redutor aguenta, e por essa potência máxima, utilizando aquela outra fórmula que está no começo do catálogo, você consegue chegar no torque máximo que o redutor consegue transmitir. Complicado, né? Mas dá para fazer. Uma coisa que eu gosto muito da WEG, particularmente, é que uma empresa brasileira, todos os engenheiros aí, a parte de engenharia, estão todas aqui próximos da gente. Os catálogos e folha de dados todas em português, isso nos ajuda bastante. Pessoal, estamos finalizando então nosso treinamento. Queria agradecer ao Guido por todas as explicações, inclusive até a gente queria dar esse foco para redutores, né? Por conta desse super lançamento da WEG, que a gente aqui, como Desmotor e distribuidor autorizado e distribuidor real oficial, a gente está muito animado com essas oportunidades que esse redutor traz. Queria agradecer também ao Wesley pela participação, pelo apoio nas respostas técnicas. E fica aí o contato do Wesley, quem tiver o interesse. Guido, não sei se você quiser colocar seu contato aqui no chat também,
se o pessoal tiver alguma dúvida mais específica. E aqui também, gente, o Rafael colocou aqui em cima o link de um formulário para que vocês respondam a pesquisa de satisfação, e aí nessa pesquisa vocês podem manifestar o interesse em receber o certificado. Então, quem quiser receber o certificado, eu peço que manifeste o seu interesse por meio desse link que está aqui. Vou até colocar novamente o link aqui, que tem um pessoal aqui que está agradecendo. Obrigadão aí por todo mundo participar. Respondam aí o formulário, quem tiver o interesse. E é isso. Vocês querem quer deixar um recado, Guido? Não, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, é sempre um prazer aí, eu já trabalho com a Desmotor faz muitos anos aí, é sempre um prazer poder participar desse tipo de curso aí. Eu tenho 21 anos de experiência com redutor, então para mim ficar falando do meu dia a dia aí é mais gostoso, e falar de soluções é bem mais gostoso do que falar de problemas, né? E quando tem lançamento assim também a gente fica bastante animado aí de poder compartilhar com vocês o que tem de novo, o que a gente está oferecendo de novo e como que a gente pode solucionar aí um monte de questões de aplicações aí nas empresas. Então eu mais agradeço aí a oportunidade de poder participar. Eu queria agradecer também ao Guido aí, né, por todo o apoio que dá para a equipe da Desmotor aqui, e agradecer todos os parceiros que estavam com a gente aqui nesse treinamento / apresentação aí de redutores, né? Toda a história que a Thaís apresentou da Desmotor é graças às nossas parcerias, né? Então, o que vocês precisarem, contem com a gente tem uma grande proximidade com a WEG, já são 30 anos aí que somos exclusivos WEG. Então, estamos à disposição aí para recebê-los e tirar qualquer dúvida que surgir aí no decorrer do trabalho. Até o João Paulo levantou a mão aí, não sei se tem uma pergunta. Tá com a mão levantada aí? Não estou escutando a Thaís. Opa, desculpa. Guido, a gente vai entrar em contato com o João Paulo para ele fazer a pergunta e depois a gente passa para você, pode ser? Tá bom, não, A gente sem tem problema. devido ao tempo, a gente tem que finalizar já. E aí depois, pessoal, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato com o Guido, João Paulo, depois a gente entra em contato com você para garantir a sua resposta, tá bom? Pessoal, obrigada pela participação. Quem falou que aguarda mais, no mês que vem a gente está de volta. Acompanhe o link de inscrição dos próximos treinamentos nas nossas redes sociais, que a gente está sempre postando por lá. E também, se puderem responder a pesquisa de satisfação, para que a gente possa sempre estar melhorando. Tá bom, gente? Obrigada a todos. Um bom finalzinho de semana aí para todo mundo. Valeu.